A pergunta que fica, eu creio que vocês estão com ela na cabeça aí, tá bom, bom. Nós já sabemos aqui mais ou menos, é hora de procurar nem gastar mais tempo com isso. Tá? Como que eu venço essa obra de Satanás? Como que eu venço o inimigo? Como que eu venço todas essas trevas? Porque você já falou que a nossa força não chega nem a 100 gramas. E que a força do inimigo é igual aquele exército que estava vindo contra Josafá. E a oração que ele fez a Deus, que ele fala assim, nós não temos força contra essa grande multidão. Nós não temos força, não tem, tem gente aí que está querendo usar o nome de Jesus à torta direita, e tem gente que está expulsando até no próprio nome dele. Isso é uma vergonha, não tem outra autoridade, não tem outro nome. Antônio, como é que eu vou vencer essas hostes celestiais da maldade? Como é que eu vou vencer esses seres? Primeira coisa, demais irmãos meus, Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça em Deus. Fortaleça. Medite nessa obra que Cristo fez lá naquela cruz. E você vai ter força para vencer o pecado. Você vai ter força para vencer Satanás. Você vai ter força para evitar tentações. Olhando para Cristo. Fortaleça no Senhor na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus. O que é toda a armadura de Deus? Toda a palavra de Deus. O que Jesus fala? A palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. O resto, vídeo na televisão, filme, não é espírito e vida. É a palavra de Cristo que é espírito e vida. Porque não temos com que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Por que nós estamos fracos? Por que nós caímos? Por que nós não perseveramos? Por que nós não estamos tendo força? Porque nós não estamos tomando toda a armadura de Deus. Viu, gente? Tem um anime, acho que é Mihiru, eu esqueci o nome dele, que é Nishi. Esse menino, ele é um lutador de artes marciais, só que ele era muito fraco e não conseguia combater nada. Então ele entrou num lugar de luta e cada vez aparecia um inimigo, ele tinha que fortalecer para vencer esse inimigo. E até lutar contra o inimigo final. Mas todas as vezes ele tinha que gastar tempo treinando, se degradando, se machucando para ter força. Nós sabemos que nós vencemos toda a obra de Satanás, toda a obra maligna foi vencida no sangue de Jesus. Mas que você, para ser fortalecido na fé, para crescer na fé, para ficar firme, você precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, porque se nós não pararmos para tirar esse tempo, para nós lutarmos contra nós mesmos, lutarmos contra a nossa carne, contra a nossa vontade, que não quer buscar Deus, que não quer adorar, que não quer fazer nada de espiritual, quer coisa mais espiritual que você tirar um tempo lá na sua casa, 10 minutos, 20 minutos, parar diante da Bíblia, orar e meditar e falar que é para Deus. Na verdade é para você também se fortalecer no conhecimento e na graça dele. Se na nossa vida natural a gente precisa fortalecer o nosso corpo, a gente ter uma velhice saudável, fazer caminhada, fazer exercício,
nós precisamos alimentar todo dia, beber água, tudo. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, nós precisamos alimentar, beber dessa água todos os dias, nos calejar dela, é ela que vai ser a nossa defesa. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, os calçados e os pés, a preparação do evangelho da paz. Então, o lombo, o couro lá para proteger, e calçados, quem anda descalço não aguenta andar muito longe, mas calçados para propagar a paz, para propagar o evangelho. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica dos santos. Aí ele fala que para orar por ele, palavra de confiança, para que ele possa falar o Evangelho com ousadia, porque ele é embaixador de cadeias, para que o nosso falar dele livremente, como convém falar. Mas preste atenção, o capacete, se alguém lançasse alguma flecha e batesse, ali ia parar no capacete. Se nós não colocarmos o capacete da verdade aqui, da palavra de Deus, capacete aqui, tudo que nós ouvimos dos outros lá, ainda mais que essa teologia liberal aí está escandalosa, esse secretismo sutil que muitos querem aprovar, nós vamos cair nesse lado. Nós vamos tropeçar. Se enche da palavra de Deus, se blinda de toda mentira. Aquele que evita pessoas que ensinam mentira, evita, no máximo. E tudo que ensinar, mesmo aquilo que você acha que é verdadeiro, confere nas Escrituras. E o outro ponto, meus queridos, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Beleza, eu tenho a palavra de Deus, agora eu vou atacar Satanás, eu vou atacar os demônios, eu vou atacar meu vizinho, eu vou atacar todo mundo, que eu tenho a verdade, eu tenho a espada do Espírito. A espada do Espírito, a palavra da verdade, é para ser usada contra você mesmo. É para ser usada em nós mesmos. O que eu estou fazendo que não está na tua vontade? Com quem eu estou andando? O que eu tenho buscado? O que eu tenho vivido? Não é contra o próximo, é contra nós mesmos. É isso, meus irmãos. Volta seus olhos para Cristo, o Redentor das nossas vidas. Só assim nós vamos vencer todas as ciladas do inimigo. Continua martelando, continua perseverando, vestindo toda a armadura de Deus. É para nós todos, eu também, todo dia crescer mais. Porque o diabo não brinca esse diabo. A última coisa, nós não subestimamos e nem superestimamos. Nós não exaltamos eles demais, mas também não negligenciamos. Está aí, está agindo aí. Nós não ficamos exaltando. Uma vez eu fui convencer, a menina era da Universal. Eu fui tentar convencer ela que Satanás comparado a Deus não é nada, que Deus elimina Satanás. Ela falou, não, Deus não aguenta. É quase que Deus e Satanás estivessem numa queda de braço e Deus pedindo a nossa ajuda para vencer a queda de braço. De tanta ênfase que dá demônio, de tanta ênfase que dá Satanás. É o que Tiago falou. O que ele falou? Primeira coisa, é para você preocupar com Satanás? Não. Sujeitai-vos a Deus. E o que é para fazer com Satanás, seus demônios? Resista ao diabo e ele fugirá de Deus. E tem todo um processo. Levante as mãos para a cabeça, lábios, sublime perante a presença de Deus, para que no momento certo ele vos exalte. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, Tu és grande, Tu és bendito, Pai.
Nós sabemos que toda criação que tu, Senhor, fez, Pai, é a tua boa obra da criação. Mas o orgulho, tanto de Satanás quanto nosso, fez que nós nos tornássemos caídos. Para Satanás e seus demônios não houve solução, mas para o teu povo, para a tua igreja, houve a boa nova no Evangelho. E nós sabemos, Pai, que a vitória é certa, que no último dia, Satanás e os seguidores de Satanás e os anjos de Satanás serão lançados no lago de fogo, mas a tua igreja estará gloriosa, revestida, ataviada, casada com o Cordeiro, onde não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Senhor Jesus, nos ajuda, nos reveste com toda a sua armadura, nos dê força, Pai, para vencer o inimigo. E nós sabemos que nós o vencemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, nos dê mais conhecimentos, que nós possamos tirar mais tempo para revestir a tua armadura. Fortaleça a nossa fé, nos fortaleça em ti. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós todos.